mamães, tudo bem? Sejam bem-vindas de volta ao nosso encontro de terça-feira. Todas as terças-feiras nós temos nosso encontro aqui para falarmos dos desafios da criação dos nossos filhos. Eu sou Luciana Santos, educadora e consultora parental, sou também advogada, hipnoterapeuta em formação e também mãe do Miguel. Eu ajudo mães a estabelecerem com seus filhos relações mais saudáveis, conscientes, acolhedoras e sem violência. Hoje nós vamos falar sobre o poder do discurso materno e por que nós devemos nomear as emoções, os sentimentos e as experiências dos nossos filhos na infância. E por que nós devemos falar sobre isso? Para que nós tenhamos mais consciência, para que nós cuidemos mais do discurso, do que nós falamos para os nossos filhos, o que nós nomeamos para eles, os rótulos que nós utilizamos. Quem me acompanha já sabe qual a opinião que eu tenho sobre os rótulos, mas é importante a gente refletir sobre isso, sobre qual o poder que o discurso materno tem, o que nós falamos para os nossos filhos, a força que isso tem na vida deles, como que isso faz parte da formação deles, da criação das suas memórias de infância, conscientes ou inconscientes. Tá bom? Então vamos lá. O que é, de fato, esse tal discurso materno? Na verdade, eu busquei inspiração para falar para vocês sobre esse tema no livro da Laura Goodman, É o Poder do Discurso Materno. Este livro aqui, eu estou lendo, na verdade eu já li, agora eu estou estudando e passando aqui para vocês algumas das reflexões que eu fiz quando eu li esse livro e quando eu estudo esse livro no meu dia a dia, no meu trabalho. Então hoje eu quero falar para vocês sobre isso, o poder do discurso materno. O que é o tal discurso materno? Na verdade, tudo o que acontece com os nossos filhos e aquilo que nós vemos, percebemos a respeito deles, nós costumamos a dar nomes. Nós falamos sobre o que nós sentimos, nós falamos sobre o que nós pensamos, o que nós achamos dos nossos filhos, e isso se torna então o discurso materno, o que nós falamos com eles, para eles ou sobre eles. Então, assim, desde que os nossos filhos nascem, a gente costuma dar nomes para tudo que acontece com eles ou para suas características. E a gente faz isso a partir da nossa bagagem cultural, emocional e também da nossa bagagem das nossas experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida. E principalmente das nossas experiências da infância, daquelas que geraram em nós registros, informações e a base de tudo que nós somos hoje. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos e nós damos nomes às suas características, nós colocamos ali algumas delimitações a respeito do que nós achamos que eles são ou que eles não são, isso é o que nós estamos falando aqui sobre discurso materno. E por que que há uma preocupação com relação a isso? E quando a gente fala de rótulos, normalmente está vinculado aí ao que a mãe denominou, ao que a mãe nomeou a respeito do filho, ou a pessoa que convive com ele, com a criança, que tem mais proximidade com a criança. O que acontece é que tudo o que a partir do momento em que a criança nasce, ela já começa a criar a sua identidade, ainda muito pequenininho. Há estudos que inclusive apontam até mesmo para a fase da gestação, em que a criança não recebe, não cria sinapses neurais, cerebrais, mas ela recebe carga genética a partir daquilo que a mãe sente, daquilo que a mãe vive, e que ela experiencia e passa para a criança através das suas emoções. Então, no caso daquilo que a criança ouve, e ela ouve da mãe, ela vai criando uma identidade em cima daquilo que a mãe está dizendo para ela. Então, nós, como mães, a partir do momento que os nossos filhos nascem, a gente tem, por hábito e por necessidade de nomeação de tudo, a gente tem essa tendência. Então, a gente costuma dizer, a criança é chorona, a criança é boazinha, ou a criança dorme bem, ou a criança é dorminhoca, ou é comelona, mama demais. A gente vai nomeando as situações vividas, as características dos nossos filhos, as suas atitudes, Às vezes a gente diz, a criança, o meu filho é muito bravo, o meu filho é muito bonzinho,
é muito caprichoso, é muito largado, é muito voado, é muito atento, a gente vai dando nomes, né? E esses nomes vão criando na criança a percepção dela a respeito dela mesma. Na verdade, a gente costuma até dizer que vai criando um personagem, né? Que é o que a Laura Gutman fala, né? Sobre a criação desse personagem. E é em cima desse personagem que vai sendo criado ali na cabecinha da criança, que ela vai construindo a sua identidade e a pessoa que ela vai ser. E às vezes até contrariando a sua própria essência, porque tudo que é dito, né, para a criança, que é ouvido e sentido e percebido por ela, vai criando o que a gente chama de crenças, que são verdades absolutas. Que são aquelas verdades que são criadas na cabecinha da criança, né, de nós, todos somos seres humanos, a partir daquilo que nós ouvimos, sentimos ou vivemos, né? Então a gente ouve, sente ou vive, né? Vê, sente ou ouve, a gente cria crenças que são verdades absolutas. Então, por exemplo, né, se a criança ouve a mãe dizendo que ela é chorona, ou que ela é boazinha, que ela é brava, ela vai criando ali as suas crenças a respeito dela mesma e a sua identidade. Então, essas crenças, elas podem ser crenças limitantes ou, né, crenças que são que fazem a criança ser, por exemplo, próspera, né, ou crenças que são estimulantes, né, ou que levam a criança a se superar, a ir adiante daquilo, né, daquilo que ela considera como algo que seja um limite, por exemplo. Então, as crenças, por exemplo, né, no caso das crenças limitantes, nós, né, quando nos relacionamos com os nossos filhos e a gente começa a dar nome para as coisas, a gente começa a estabelecer para ele os limites daquilo que ele é. Então, digamos, por exemplo, né, da criança que ouve constantemente que ela é boazinha, ou que ela é obediente, ou que ela é muito comportada, ela vai criando ali aquele personagem, ela vai delimitando, né, aquela identidade dela. E isso, né, isso acaba sendo um personagem que pode ir contrariamente à essência da criança e causar ali um conflito, né, entre o que ela é de fato lá na sua essência e aquele personagem que ela criou, né, que ela criou a partir daquilo que ela está ouvindo, sentindo, vendo ou vivendo mesmo. Então, o discurso materno, né, que aqui a Laura Gutman fala, é a partir disso, né, daquilo que a mãe fala, daquilo que a mãe nomeia, né, e por que, então, que a gente deve cuidar, né, em relação ao discurso materno. Porque, né, se tudo que nós falamos, né, cria ali na criança, né, as suas percepções e as suas verdades a respeito do que ela é e do que ela é capaz de fazer, isso, se é a verdade que a criança vai levar com ela, está aí por si só o poder e também a responsabilidade e a preocupação. Né? Se por um lado a gente pode criar na criança crenças, né, que a levem para frente, que a estimulem, que a encorajam, a gente também pode criar crenças limitantes. Né? E essas crenças limitantes vão, então, direcionar a vida da criança, por quê? Porque nós vamos criando essa bagagem aí enquanto crianças. Depois a gente vai crescendo, vai se fortalecendo aquilo que nós estamos desenvolvendo lá na infância. E ao longo da nossa vida adulta, a gente vai simplesmente vivendo em cima daquela base que a gente construiu. Se essas crenças a respeito da nossa identidade, por exemplo, ou da nossa capacidade, né, elas foram criadas, né, de forma que nos limite, né, que são crenças limitantes, é isso que nós vamos, né, carregar na nossa vida adulta. E de forma muito inconsciente, né? E isso que talvez seja o ponto mais delicado, porque por mais que, né, que a gente busque desenvolvimento intelectual e tudo, o que vai nos guiar de fato nas nossas decisões, nas nossas relações, vai ser aquilo que está lá no nosso subconsciente, que mesmo que a gente não lembre, né, é algo que vai estar lá e que vai nos direcionar. Eu falo muito sobre isso, né, sobre o subconsciente, porque o subconsciente ele é responsável por quase todas as decisões que nós tomamos, e as decisões pequenas ou grandes, né, decisões que às vezes nós tomamos sem sequer perceber, mas que
são ali determinantes na nossa vida. Então, né, no caso, por exemplo, uma crença a respeito de identidade, né, que eu sou muito boazinha, ou eu criança que é muito brava. Isso cria a identidade dela, ela cria ali aquele personagem, delimita o seu personagem e é em cima disso que ela vai agir e se comportar. Então, por mais que a criança tenha, né, outras potencialidades, até outras versões de si mesma, ela vai se agarrar ali àquele personagem e vai, né, ficar ali vivendo aquele personagem, reforçando a cada dia, até mesmo por uma questão de não conhecer outras versões, né, de não ter ouvido, de não ter criado a respeito de si outras versões, outras formas de se enxergar. Então, o poder, né, do discurso materno está aí, na capacidade de gerar crenças na criança, né, verdades absolutas, que ela vai levar por toda a sua vida. Né? E então, quando a gente diz assim, por outro lado, né, também, quando a gente diz assim, então a mãe não deve nomear, né, as coisas, não deve nomear os sentimentos, não deve nomear as emoções, sim, na verdade, o que a gente tem que tomar o cuidado é para que a gente nomeie de forma mais íntegra possível, né? Por exemplo, a criança que chora, né? A gente não vai dizer que a criança é chorona porque pode estar relacionada a uma percepção nossa, né? Porque nós temos uma tolerância menor ao choro e então a gente vai, né, nomear aquela criança como chorona. E aquilo vai, né? Ela vai levar aquilo com ela e aí vai acabar podendo trazer ali ou ela vai tentar calar esse choro, ou ela vai, né, se confirmar cada dia mais como uma pessoa chorona. Então, a gente tem que cuidar aí dessa questão do discurso para que a gente não crie na criança crenças que depois a gente vai querer lutar contra ela. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, gente. Eu tenho que tirar esse... Eu tô com um barulho chato aqui. Agora sim. Bom, então a gente tem ali, a gente cria essas crenças, né? Essas crenças vão acabar nos direcionando aí em todas as nossas decisões, em todas as nossas vivências, né? Por exemplo, né, no caso quando a gente está falando de uma criança que foi nomeada pela mãe ou com quem ela conviveu, mas mais especificamente pela mãe, como criança boazinha, ela vai carregar essa marca ali, este rótulo, né, esse nome que foi dado, essa personagem que ela criou em cima daquilo que ela ouviu, e ela vai ser a criança boazinha, ela vai ser o adulto bonzinho. Em qualquer situação, mesmo que ela cale, né, que ela negue as suas necessidades, ela vai procurar atender as necessidades de todos à sua volta. Você já deve ter visto esse tipo de pessoa, não sei se você, inclusive, pode ser até essa pessoa, né? Que ajuda todo mundo, que se preocupa com todo mundo, que atende a necessidade de todos à sua volta, mas que não consegue olhar para as suas próprias necessidades. E por que isso? Porque a pessoa foi, né, a pessoa boazinha, ela está ali para servir. Normalmente, quando se fala isso de uma criança, quando se fala isso de alguém, né, está muito relacionado a pessoa servir e não ser servida, e não se olhar, e não se cuidar, não olhar para si. Por outro lado, a gente pode encontrar aquela pessoa que está no extremo oposto, né? Uma criança que foi nomeada como brava, como egoísta, ou como, né? Principalmente no caso a criança que foi nomeada como egoísta. A criança, né, ela veste aquele personagem e ela vai levar aquele personagem. E ela vai encontrar vantagens em ser como é. Primeiro, porque ela já é aceita como tal. Porque a mãe, ela acaba aceitando o filho como é, não é? A gente pode até dizer, você é egoísta, mas a gente vai aceitar, vai continuar amando. E a criança percebe aquilo e ela entende aquela informação como assim, eu sou amado sendo egoísta. E eu não sei se eu sou amado de outra forma. Então ela continua sendo, né, egoísta, apesar de nesse primeiro momento da infância não ser exatamente o caso, que às vezes a gente fala que é egoísta, né, sem ter conhecimento do que de fato é isso lá na infância, e depois ela leva isso para a vida e acaba, né, repetindo padrões de comportamento, de atitudes, para reforçar o seu personagem, para não deixar o seu personagem, né, perder ali a identidade.
né? Porque ela está presa àquela denominação, àquela nomeação que foi dada para ela. E outra coisa, né, também, isso acaba dificultando muitas vezes, até mesmo quando a gente toma a decisão de mudar alguma coisa que a gente quer muito mudar na gente, né? A gente já viu aquelas coisas que a gente quer muito, né? Eu ouço muito, inclusive tenho recebido muitas mensagens de mães, né, que não querem gritar, por exemplo, que não querem ser desrespeitosas, que não querem ser, né, autoritárias, e que estão tendo dificuldade, porque um personagem foi criado ali, né? E às vezes, né, não só um personagem, como crenças, como também hábitos, como, né, dores que ela carrega, mas também está relacionado ao personagem que foi criado. Então, às vezes, aquela mãe, né, lá na infância, ela era considerada como uma criança brava, uma criança estourada, uma criança explosiva. E aí a criança fica recebendo aquilo e ela acaba sendo, né, se sentindo aceita pelo que ela é daquela forma, e ela se sente amada, né, e aí por que ela vai querer mudar? Aí o seu subconsciente criou ali uma identidade, criou ali um caminho, né, um caminho neural para a sua tomada de decisão, criou um caminho neural para as suas reações, né? E aí é isso que ela sabe fazer. Então, por isso ela tem tanta dificuldade de fazer mudanças quando mesmo, né, tomando a consciência e a decisão de fazer. E também tem, né, no caso, o apego a esse personagem, ele está ligado ao medo de não ser amado, né, se houver uma mudança, né? Então, por quê? Porque o nosso subconsciente, ele conhece aquele caminho. E ele já sabe que nós somos amados da forma como a gente é, né? Como alguém nomeou a gente. Então, né, o subconsciente, ele tende a se prender àquilo por uma questão de sobrevivência e por uma necessidade de, né, continuar se sentindo amado, continuar se sentindo aceito, continuar se sentindo pertencente. Então, a partir daí, a gente sente tanta dificuldade de fazer mudanças, né? E outra coisa também muito importante a gente falar aqui, que se por um lado nomear as emoções, nomear os sentimentos, nomear as atitudes, né, as características, tudo isso, né, é muito delicado, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E evitar esse tipo de rótulo, né, evitar rotular a criança, né, em suas atitudes, comportamentos e características, para que ela não leve isso, às vezes até de forma equivocada, porque nós, né, às vezes a gente não consegue compreender exatamente as situações e acaba nomeando de forma equivocada. Por outro lado, também, a gente tem que ter o cuidado de não deixar de nomear aquilo que precisa ser nomeado para a criança. Então, os sentimentos, emoções que ela sente e que a gente conhece, que a gente tem condições de ajudá-la a entender o que é e ajudá-la a nomear para que ela crie memórias, porque no livro aqui da Laura Gutman, ela fala o que não é nomeado não é lembrado, né? Se por um lado que é nomeado cria esse registro, essa verdade absoluta, o que não é nomeado para o nosso cérebro, para os nossos registros, se perde. Então, o que não é nomeado não é lembrado, porque não cria um registro no nosso subconsciente. O nosso corpo vive, os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, às vezes, né, situações ali que estão à nossa volta, mas como nós somos crianças ainda, né, a criança ali não sabe nomear, não sabe dar um nome, não sabe identificar o que é aquilo, né, o cérebro não registra a informação. Pode até registrar a emoção, né? A emoção vivenciada pode até registrar. E por uma questão de imaturidade, né, de falta de conhecimento, a criança fica confusa, ela vive aquela emoção e ela não sabe identificar o que é. Então é muito importante a gente nomear também as emoções, né, ajudando a criança a identificar o que ela está vivendo. E isso olhando, né, para o lado de que se a gente não nomeia, a gente também impede, né, a criação de um registro que é importante. Um exemplo disso, né, a criança que sofre abuso. Se as pessoas em sua volta, os adultos em sua volta, estão tão preocupados com outras coisas ou até têm medo de abordar o assunto e não fala com a criança, né, sobre o abuso, falando você
Não aceite isso, isso está sendo desrespeitoso com você, isso não é, né, isso é uma forma de violência contra você. Não aceite isso, né, e dar o nome de que é uma violência contra você, isso fere a sua integridade. A criança, né, não, ela vai levar com ela a emoção da dor, do sofrimento, mas ela não vai levar com ela um registro. E isso pode fazer com que ela, inclusive, né, esteja em situações idênticas, né, ao longo da sua vida e não consiga, né, acionar no seu cérebro o registro de que aquilo é algo que não é, né, que ela não deve aceitar, que aquilo é um abuso, que aquilo é uma violência. Ela acaba vivenciando e até aceitando como algo natural, como algo normal. As situações de abuso são um exemplo muito claro disso, né? Crianças, às vezes, que vivem ali abuso na infância e que até guardam a emoção, né? E às vezes não sabem exatamente, porque tem situações de abuso que não causam dor na criança, não causam sofrimento na criança, muito pelo contrário, né? Tem situações de abuso que causam até prazer, né, na criança, satisfação. O abuso, por exemplo, né, é muito triste a gente falar sobre isso, mas o abuso, às vezes, sexual das crianças, às vezes não causa nela dor, não causa nela sofrimento, porque ela não entende o que está acontecendo. Às vezes para ela é só um carinho, às vezes para ela é só um acolhimento, às vezes ela ganha até presentes, ou ela ganha, né, bala, sorvete, ou qualquer coisa do tipo, ou ela ganha um carinho mesmo, um aconchego, né, um colo da pessoa que abusa dela, e ela não leva com ela, então, um registro de dor. Então, se ela tem, né, se ela viveu essa experiência, se não tem alguém para nomear para ela, para dizer que aquilo é uma violência contra ela, que é um abuso, e que em função disso ela não deve aceitar, ela pode levar isso para a vida dela e entender que é algo natural. E ela se colocar em situações de abuso também na vida adulta, em relações abusivas, né? Por ela não conhecer, por seu cérebro não ter registrado que aquilo é algo ruim, que aquilo é algo que desrespeita, né, que violenta. E a gente pode até pensar assim, mas na vida adulta a gente tem consciência. E aí quando a gente tem consciência, a gente consegue direcionar a nossa vida em cima dessa consciência. Mas aí é que a gente se engana muito, porque, como eu disse, a maioria das nossas decisões, elas são tomadas pelo nosso subconsciente. Então, quando a gente vai escolher um parceiro, né, um companheiro, vai escolher um filho, né, o filho homem, né, quando ele vai escolher uma companheira, uma parceira, quem escolhe é o seu subconsciente. E ele pode escolher uma parceira, né, a menina pode escolher um parceiro que abuse emocionalmente dela, que abuse dela de alguma forma, porque este é o caminho que ela conhece, essa é a forma de amor que ela conhece. Então, isso é muito importante, né? A gente nomear também as emoções, assim, as vivências, as experiências, para que a criança consiga, né, registrar, ali, criar um registro a respeito daquilo e entender, né, conseguir organizar os seus pensamentos, conseguir organizar o seu consciente a partir daqueles registros do subconsciente. Então, se por um lado a gente tem que tomar, né, muito cuidado com a nomeação, né, com os nomes, com os rótulos que a gente dá, por outro lado também a gente tem que tomar o cuidado para não deixar de nomear aquilo que é importante para que a criança crie consciência de autocuidado, consciência de amor próprio, consciência de cuidado com relação à sua integridade emocional, integridade física, porque essas situações, né, às vezes acontecem na infância e por falta de preparo, por falta de conhecimento dos pais, né, dos cuidadores, né, às vezes acaba passando por uma falta de coragem de enfrentar o assunto, né, e às vezes não sabe como fazer isso com a criança. Né, e a forma de a gente fazer isso, né, de a gente nomear as sentimentos, emoções, vivências para a criança, é da forma mais simples possível. Então, por exemplo, se a criança, né, sente raiva, né, tem uma explosão de raiva, a gente deve dizer para ela, olha, você está sentindo raiva, você está frustrado, você está triste, mas sendo bem íntegro, né, com relação ao que está sentindo mesmo a criança. E não ficar, por exemplo, você está emburrada, você está sendo egoísta, você está brava assim, isso é desnecessário, você está exagerando.
você é muito exagerada, você é muito sensível, você é muito brava, né? Isso já é julgamento, né? Isso aí é julgamento, e aí são esses nomes, esses rótulos que a gente deve evitar. E aqui por último, né, eu quero falar para vocês o seguinte, com relação às crenças, né, falar assim, vamos então considerar, né, que como mães, por exemplo, né, eu falei das mães que querem parar de gritar, que querem, né, e às vezes deixar o caminho da violência e não conseguem, porque tem esses registros lá na sua origem, na sua base, e aí estão tendo dificuldade. Este é um processo, é um caminho de autoconhecimento, de autocuidado, de reconstrução das crenças, né? Reconstrução dessas verdades aí, né, que foram criadas lá na infância. E não é um trabalho fácil, não. Não existe fórmula mágica, tá? É todo um trabalho de primeira conscientização, autoconhecimento, autoacolhimento, e aos poucos ir reconstruindo tudo isso. Isso envolve muita coisa, né? A gente pode explorar muito esse assunto, né? Tem ali, quem tem a oportunidade, quem já fez treinamentos, cursos a respeito disso, sabe que tem todo um processo, né? E é profundo, ele vai lá na origem mesmo. Então não dá para passar aqui para vocês assim num vídeo tão curto, mas existe um caminho para isso, para a gente reconstruir as crenças, retrabalhar as crenças, né? Reeducar o nosso cérebro, em várias técnicas, né? Várias abordagens. Mas o que é importante é que há sim saída, há sim como a gente reverter esse quadro aí. A gente não precisa se entregar para essa dor, né, para essa angústia aí de ter que conviver com crenças que são limitantes, que nos impedem às vezes de viver plenamente a nossa relação com os nossos filhos, com os netos, com as pessoas em nossa volta. Então, existe sim um caminho, né? A gente, né, tendo consciência disso, a gente tem a oportunidade também de fazer diferente na vida dos nossos filhos, e é isso, né, que é o objetivo desse trabalho que eu faço aqui. O objetivo é ajudar as mães que querem buscar isso, de direcionar a criação dos seus filhos de forma diferente, né, de poder fazer isso com base em conhecimentos que a gente vai passando aqui, tá bom? Então eu gostaria de compartilhar com vocês uns trechos também do livro que reforçam isso que eu falei. Então aqui, a respeito, por exemplo, da necessidade de nomeação. Deixa eu fazer aqui o seguinte, eu vou pegar a primeira parte aqui em que ela fala o que é essa tal nomeação. Ela fala o seguinte: assim que nascemos, temos uma mãe que nos observa e nos nomeia. Essa mãe, projetando sua própria percepção, vai escolher palavras para nos descrever. Vai decretar uma série de atributos que vão coincidir com algumas de nossas manifestações. O choro pode ser uma realidade, mas a percepção que a mãe tem disso, que fazemos, vai lhe permitir nos nomear, a partir de algo que nos identifique. Então, ela pode nomear a criança como tranquila, se ela chora, né, pouco e pouco para a sua percepção, ou ela pode nomear a criança como muito chorona, né, se para ela, né, há uma intolerância ao choro, e aí para ela o choro, a intensidade do choro daquela criança é além daquilo que ela consegue suportar. E aí, né, falando sobre o personagem, a partir disso se estabelecem os personagens. Então ela diz o seguinte, né, uma grande dificuldade que surge quando desejamos transmutar e deixar de lado o nosso refúgio infantil é que fomos amados e somos hoje identificados e valorizados na medida em que desempenhamos nosso personagem à perfeição. Todos fazemos parte de cenas nas quais muitos personagens interagem e necessitamos uns dos outros para cumprir nossos papéis. Portanto, deixar de lado o personagem não é tão fácil, sobretudo porque não sabemos de que outro modo os demais podem nos reconhecer, muito menos se vão gostar de nós ou não. Então, é exatamente isso que eu falei, sobre a dificuldade que a gente tem, né, de fazer mudanças, mesmo quando a gente quer, né, quando a gente deseja essa mudança. E aí ela fala também sobre aqui a necessidade de a gente nomear. E ela fala, de fato, muitas experiências reais que nos aconteceram durante a infância não foram nomeadas. Portanto, não existem para a nossa consciência. É mais fácil dizer que não nos lembramos delas.
Mas ninguém nomeou, por exemplo, no caso da criança boazinha, né? Ninguém nomeou as carências daquela criança, as necessidades não satisfeitas, nem a sensação de não ser merecedora de cuidados. Coisa, né, que ela vai arrastar desde então ao longo da sua vida toda. E aí ela diz o seguinte: quero dizer que todos nós vamos incorporando uma interpretação sobre nossas atitudes ou ações concretas que podem estar bem afastadas da nossa realidade emocional. Então, às vezes, né, ou porque não foram nomeadas, né, ou porque foram nomeadas de forma equivocada, né, ou porque foram nomeadas a partir de julgamentos, né, que foram feitos, ou porque não foram nomeadas, talvez por desconhecimento, por não ter sido valorizada, né. Então a gente, né, hoje se fala muito sobre educação emocional, sobre consciência emocional. Isso vem lá da infância, né, a partir mesmo dessa coisa mais simples, né, mais às vezes corriqueira, que é a gente nomear os sentimentos, nomear as emoções, e ao invés de fazer julgamentos, né. Por exemplo, quando a gente vê às vezes a criança, né, com dificuldade de compartilhar um brinquedinho, um brinquedo dela, às vezes é uma questão de momento mesmo, de fase da criança. E às vezes é aquele considerado como egoísmo. E aí às vezes a gente ouve alguém dizendo, não seja egoísta, né? Divida o brinquedinho com um amigo. Se você fizer assim, você não está sendo bonzinho. Seu amigo está sendo bonzinho com você e você não quer dividir o brinquedo. Isso está, né, levando a criança a criar ali uma identidade de egoísmo, por exemplo, de que ela é egoísta. E na verdade isso não tem nada de egoísmo, né? Aliás, o melhor, tem a ver com o egocentrismo dela natural, né? O egocentrismo primário, que é tudo concentrado nela, e o medo dela de perder as coisas. Então, o que a gente, né, ali pode dizer para a criança, é importante compartilhar, né? Compartilhar o brinquedo. O que você está sentindo medo de o seu amiguinho ficar com o brinquedo, ela vai devolver. Então a gente vai ajudando a criança a entender o que está acontecendo também. E não temos que criar expectativa a respeito do que ela vai responder, né, com suas atitudes. Até porque, no caso deste exemplo específico, vai levar um tempo para a criança conseguir entender o que é compartilhar, e esse sentido aí da troca, né, do que vem, e também de que aquilo que ela tem e que ela empresta vai voltar para ela, porque a criança pequenininha, ela tem a noção só do agora, né? Então ela não entende que vai voltar para ela, né? E por aí vai. São várias outras reflexões, são várias outras questões, outros momentos em que a gente vai ter a oportunidade de nomear a criança, nomear os sentimentos, nomear emoções e vivências, né? Sem nos prendermos a julgamentos, né? Por exemplo, às vezes a criança está chateada, né? Está frustrada, está triste com alguma situação vivenciada, e às vezes a gente vai falar, nossa, mas você fica emburrada à toa, não, você é muito emburrada, você está sempre de mau humor. Isso é a gente fazer julgamentos, né? E ao contrário, a gente pode dizer, olha, você está triste, o que está acontecendo? Você quer falar para mim? Ou então, se a gente sabe o que aconteceu, a gente fala, olha, você está triste porque seu amiguinho, né, não quis brincar com você? Você está triste porque seu amiguinho não quis brincar porque você queria? Será que, né, não dá para a gente conversar e entender e criar, né, uma forma de a gente, né, brincar juntos? Então, ao invés de a gente ficar no lugar do julgamento, a gente vai para o lugar do diálogo, do entendimento, do acolhimento daquela emoção da criança. E a gente vai ajudando a criança a entender o que está acontecendo, o que ela está sentindo, né? Então é isso, gente, né? Sem alongar muito, até porque eu estou ficando, né, com a voz meio ruim. É isso, hoje a mensagem era essa. Quem me acompanha no Instagram, em breve a gente vai voltar com as lives. Quem me acompanha no YouTube, eu vou passar a fazer as lives, né, ao mesmo tempo. E no Facebook também, né? A gente vai dar um jeito aí de fazer as lives, né, compartilhando num momento só para todos os canais aí de quem me segue em qualquer dos canais, tá bom? Se você se identificou com esse conteúdo, deixa aqui seu comentário, encaminhe para quem você acha que vai fazer sentido, e te vejo nos próximos encontros, tá bom? Um beijo e até lá!